Sejam muito bem-vindos ao Arquitetando Vidas e hoje exclusivamente aqui na Expo Revestir, né, que está acontecendo essa semana em São Paulo e está uma loucura e eu consegui arrastar essa convidada que é uma pessoa que tem uma representatividade na minha vida profissional e que está sendo muito massa poder receber ela aqui. Mas antes disso, quero dizer para vocês que a gente vai estar em todas as plataformas a partir de hoje. Vocês vão receber o conteúdo do Arquitetando Vidas, né, sabendo e compartilhando um pouco de vida, de como essas pessoas transformaram, de como essas pessoas olham todos os pilares da vida. E hoje eu estou aqui com uma grande amiga, com uma profissional de um tamanho enorme aqui de São Paulo, que é a Tatiana Valério. Seja muito bem-vinda, Tati. Muito obrigado por você estar aqui. E eu convidei a Tati porque a Tati a gente já desenvolve um trabalho dentro da mentoria, dos estudos da antroposofia, e eu queria chamei ela para cá para a gente poder falar um pouco. Tatiana, que é arquiteta, já há muitos anos, tem uma atuação enorme no mercado, já trabalhou em grandes escritórios, enfim, hoje tem o escritório dela, fez uma especialização fora, em Israel, que eu acho que é um pouco da jornada que a gente vai falar aqui sobre a tua vida. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você também, Tati, da sua jornada aí como profissional. Conta resumidamente pra gente, né? Qual foi a sua jornada, onde você começou, quais foram os lugares, os pontos que te impulsionaram para chegar aqui no dia de hoje. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês e com o Paulo principalmente. Bom, a minha jornada começou quando eu fiz técnico em edificações e ali eu tive certeza que eu queria fazer arquitetura para olhar o projeto como um todo. E aí depois fiz arquitetura, fiz especialização em gestão imobiliária, fiz um MBA de gestão de escritório de arquitetura, fiz neuroarquitetura, fiz neurociências, fiz geobiologia, porque assim, eu acredito muito nessa questão de que o lugar tem que ser, a sua casa tem que ser saudável, você tem que se sentir bem, o escritório também. Então, eu sempre busco isso dentro dos projetos. E é isso que é legal, por isso que eu queria te trazer com esse olhar, né? Porque a gente se vê toda semana, a gente desenvolve esse trabalho da antroposofia, mas eu aprendo muito com a Tatiana. A Tatiana tem um conhecimento vasto, ela sempre foi uma buscadora, e dentro dessa jornada dela, ela chegou, eu acho que um dos pontos que foi assim primordial na história da biografia dela, né? Do aconselhamento biográfico e tudo mais, ela foi buscar e se encontrar, na verdade, cruzou isso no caminho dela, Israel, que nessa jornada eu acho que foi um pontapé inicial, que vocês ouviram essa mulher falar. Ela estuda, gente. Tem uma pessoa que lê muito, que gosta de ler, que gosta de buscar, que gosta de aprender, é Tatiana. Eu não tenho, acho que, de todos os meus alunos, eu sempre falo isso para ela, de todos os meus alunos, ela é uma das que está no primeiro lugar aí de leitura. Mas conta um pouco de Israel, como foi isso para você? Então, quando eu me formei, né, no ano que eu estava para me formar, eu pensei em morar fora. Aí falei, bom, vou morar fora, mas vou fazer o quê? Eu não queria simplesmente morar fora por morar fora. Então, eu encontrei uma ONG que faz intercâmbio de estágios no mundo todo. Então, eu me inscrevi e fiz a aplicação para as vagas de estágio e antes de fazer a aplicação, falei com um professor meu, que por coincidência era judeu, falou para mim, Tatiana, acho que você tem que fazer esse estágio em países que você não queria normalmente. Estados Unidos você sempre vai poder ir, Europa, assim, os países, né, Itália, Espanha, França, Inglaterra, você sempre vai acabar indo, mas faz em lugares diferentes. Na época tinha tido uma Bienal de Arquitetura, então a Holanda estava despontando nessa parte de arquitetura, e eu tinha visto uns escritórios lá. Ele falou de Israel, e eu também me inscrevi assim para Macedônia, para uns lugares bem diferentes, para a Rússia. E aí acabou saindo a vaga para Israel. E aí eles fazem uma repescagem, eu falei, bom, vamos ver se é Israel mesmo. Eu fiz a aplicação de novo e deu Israel de novo. Então eu acabei indo para Israel, eu terminei a faculdade em junho de 2000, em julho eu fui para Israel, fui trabalhar no segundo maior escritório de Israel. O primeiro é do Moshe Safdie,
que foi quem fez agora, recentemente, o projeto da Faculdade de Medicina do Einstein. Que legal. É projeto dele, que é um arquiteto israelense. E fui trabalhar nesse escritório em Haifa, que é uma cidade ao norte de Israel, com praia, uma delícia, 400 mil habitantes, quer dizer, eu saio de São Paulo, vou uma cidade assim, interior. Interior. Interior e ainda assim, cidade pequena do interior de São Paulo, né? Nem Sim. cidade grande. E com praia, então foi super gostoso. E nesse escritório eu tive a oportunidade de trabalhar numa sinagoga dos ultra-ortodoxos, que ficava em Jerusalém, num bairro que chama Miacherim. Legal. Então foi um grande aprendizado e assim realmente um mergulho na cultura judaica, né? As pessoas que trabalhavam no escritório, 80% eram judeus. Lá tem muito essa coisa também, né? Você chega e eles perguntam qual religião você é. Muito engraçado, uma das primeiras perguntas que eles fazem. Então, o escritório era formado por 20% de católicos e 80% eram judeus. Então, isso foi muito bacana, porque foi um aprendizado enorme. E foi ali que você se conectou, porque o convite que eu estendi para a Tati, para ela estar aqui hoje comigo na Expo, é exatamente para falar sobre a sua conexão com a Kabbalah, né? Que é uma linha de autoconhecimento, de autodesenvolvimento incrível que a humanidade tem, que a humanidade traz. E acho que talvez hoje a pessoa que eu mais conheço, que tenha profundidade dentro, que tenha contato comigo dentro disso, é você e o Henrique, que estão, né, já há um tempo dentro da Kabbalah. Mas foi lá em Israel que você teve a primeira vez o contato com a Kabbalah? E aí eu fui para Jerusalém até para conhecer esse lugar do projeto e tudo mais. E um dia andando por lá eu vi, nossa, Centro de Estudos da Kabbalah. Aí entrei, pedi informações e tal, então eles me deram até um livro, falaram um pouco comigo e eu comecei a estudar a partir daquele momento de uma maneira autodidata. Na época 2000, né, a internet ainda era muito precária e as informações que se tinham. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei decidida que eu ia estudar Cabala. Mas não tinha nada aqui no Brasil sobre isso. Mas nada. nem em São Paulo, nada? Nem em São Paulo, nada. Que ano era isso? Isso, 2000. 2000, tá. Aí, em 2005, eu estava no cabeleireiro, sentou uma menina do meu lado, e a gente começou na época eu trabalhava para a Cirela, cujo dono é judeu, e a gente começou a falar disso, de religião, aí fomos para Cabala, e ela falou, eu estudo Cabala. Uau! Com uma mestre, que ela fez o curso até para... Não existe rabina, né? Mas ela não fez uma mestre como um rabino e tal. Você não quer... Eu vou falar com ela, mas o curso começou agora e está cheio. Então, eu acho que você não vai conseguir entrar esse ano. Falei, mas que bom, vou ter um contato e tal. Sim. E nisso, eu já lendo bastante coisa sobre Cabala, da família Berg, que são os fundadores do Cabala Center e tal. Aí, deu 2 semanas, ela me ligou. Uma das pessoas do curso desistiu, porque entrou num mestrado e não vai conseguir fazer isso. Então, você tá dentro? Tô dentro. Uau! E aí, isso realmente, assim, para mim, assim, Israel, para mim, foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. E a Cabala também. E é engraçado, Tati, porque você tem na tua história vários movimentos de pessoas ligadas ao judaísmo ou qualquer coisa. Como quando a vida tem que ir para uma jornada de conhecimento, para uma busca, para um caminho, ela vai funilando de fato. Sim, né? E muitas pessoas falam para mim, né, que a gente segue todos os rituais, faz o Pêssar, o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, e tenho amigos judeus que falam, nossa, Tati, você é mais judia do que eu, né, que nasci nisso. E ano passado eu acabei descobrindo que o meu bisavô, né, o pai da minha avó, era judeu, e ele se converteu para o cristianismo, então, para fugir de perseguição em Portugal, e depois acabou vindo para o Brasil. E meu primo foi atrás da árvore genealógica e acabou descobrindo isso. Então, assim, nada é por acaso, né, Paulo? Então, assim, essa coisa assim de tipo, a facilidade que eu tenho de guardar as datas, de fazer o Shabá, fazer os rituais, as rezas,
já vem de uma ancestralidade que eu possuo e que eu nem sabia que eu possuía, E é engraçado, né? porque você tem realmente isso, assim, é a pessoa que, como eu falei, é a pessoa mais próxima que eu tenho de mim, que faz realmente, assim, precisamente esse movimento dos rituais da Cabala. E eu, obviamente, fiquei muito feliz quando me conectei com isso, porque eu venho, né, a antroposofia, na verdade, a antroposofia estuda de uma forma generalizada todos os processos da humanidade, inclusive a Kabbalah, que a gente a Kabbalah está dentro desse circuito, assim como o budismo, assim como o cristianismo, assim como as próprias seitas que existem na Terra, os grandes rituais do passado, enfim, um monte de estudo. Mas quando eu me deparei com vocês, e foi tão interessante porque eu sou descendente de judeu, né, ítalo-judeu e judeu convertido ao cristianismo também. Então, isso foi um desafio muito grande, um encontro muito grande, porque assim, eu nunca tinha tido, eu tinha uma coisa assim, Madonna estuda Cabala, a fulana estuda Cabala, mas é muito distante. E aí, de repente, cai no meu colo uma pessoa que me manda livro, que me fala sobre os rituais, que faz os movimentos, e começa a dizer para mim que tudo que eu estou buscando, tudo que eu estou fazendo na minha jornada ali de ensinamento, de conhecimento, faz sentido, que a Cabala também fala, e aí as coisas vão se confluindo e vão chegando num canal, né, Tati? Então, entender, gente, que assim, hoje, além de tudo isso, como profissional, como posicionamento no mercado, como estrutura financeira, como eu até tomo a liberdade de falar isso da Tati, porque assim, eu vi ela como uma grande referência para eu trazer, né? Às vezes a gente fica muito preso em referências que estão com números enormes dentro do Instagram ou qualquer coisa, mas a gente não vê a vida real ou alguém mais próximo da realidade que vive uma vida de abundância, no sentido não só financeiro, mas de abundância. Tatiana é um poço de conhecimento, minha gente. Essa mulher viaja horrores, ela, a família dela, ela busca os canais, tudo ela quer aprender, tudo ela quer fazer dentro daquilo que ela recebe de conhecimento. Então, quando eu vejo isso você como referência, eu digo, as pessoas precisam saber o que vem por trás dessa estruturação, né? Sim. E o que você valida como isso para você, Tati? São esses estudos, são essas buscas que você foi fazer na tua vida? Para mim, Paulo, eu sempre peço muito isso, assim, quando eu tenho um caminho, eu poder servir. Eu acho que a gente está aqui para cumprir missão. Sim. E a nossa missão, ela e uma outra coisa que eu levo, né, que eu aprendi com a minha mãe, é assim, nunca perca a oportunidade de ajudar ninguém. E às vezes você acha que, não vou dar dinheiro porque a pessoa vai gastar de uma maneira errada, mas o dinheiro faz parte dessa energia de ajuda. Às vezes o que a pessoa precisa também é uma palavra, é uma escuta, receber um carinho, um telefonema. Então, assim, eu acho que eu tenho os estudos, né, religiosos, e você sabe que eu estudo muito antroposofia. Sim. Já faz você veio uma potência maior, mas assim, desde que minha filha nasceu, ela se trata da antroposofia, minha médica é antroposófica também. O que isso traz pra gente, né, Paulo? Que a gente tem que estar bem com a nossa alma, com a nossa missão, para cumprir em plenitude isso que a gente veio fazer. Exato. E muitas vezes as pessoas falam, mas ter sucesso é ter 1 milhão de seguidores, ou ter sucesso é ganhar tanto por mês, ou vender tanto. Não, ter sucesso é você estar em paz com você. É você estar em paz com a sua família, com o seu propósito de vida, você deixar um legado. Então você olhar para trás e falar, nossa, olha quantas vidas eu impactei. Sim. Então, toda vez que eu vou fazer um projeto, eu penso justamente nisso, no bem-estar das pessoas que vão usufruir desse projeto. Desde uma família até um escritório, né? O conjunto de pessoas que usam isso, porque assim, você impacta muito a vida das pessoas com isso.
sabe? Então, a arquitetura entrou para mim como isso. Eu sou muito conectada ao belo. Então, assim, eu não consigo estar num lugar que não é bonito, que é organizado. Isso é na minha vida. Desde criança eu sou assim. Então, levar isso para as pessoas, às vezes você olha, você organiza a casa da pessoa, a vida da pessoa muda. Muda. É energia, né? Você É o fala fluir assim, daquilo. você fala assim, gente, como que pode? Então, eu acho que eu ontem ainda falei muito com a minha filha sobre isso, que eu não tive uma família de origem que eu gostaria. Mas ela me fez ter certeza da família que eu gostaria de criar. Sim. E isso foi fundamental para tudo que eu faço. Então, assim, eu sempre quis ter uma casa que eu chegasse e eu tivesse paz, não tivesse briga, que a gente conseguisse conversar sobre tudo, a qualquer momento. E hoje eu criei isso. E eu tomei a rédea disso, eu tinha 10, 11 anos. Tipo assim, eu não vou repetir a história dos meus pais. E isso vale para tudo. O meu escritório eu também criei baseado em experiências profissionais que eu tive e que eu não gostei. E não estou falando que as pessoas que eu trabalhei são certas ou erradas. Elas estão certas dentro daquilo que elas consideram. Como certo. valores, né? Exato. Agora, eu nunca quis ter um escritório onde eu falaria para o cliente, olha, tem que usar porcelanato, ou tem que usar mármore, ou só vai ficar bonito se você tiver uma parede verde. No escritório a gente tem muito essa questão da escuta do outro. E às vezes a escuta vem de uma maneira muito indireta. Por exemplo, quando eu vou fazer essa primeira entrevista com o cliente, conhecer o espaço, mas o cliente me conta uma história que não tem nada a ver com aquele momento e que ali me dá o link do que vai ser o projeto. Por exemplo, eu tive uma cliente que quando eu fui conhecer a casa dela, ela falou, sabe, o que eu mais gostava quando eu era criança era da casa da minha avó, que a cozinha era junto com a copa, e a minha avó ficava cozinhando na cozinha, a gente na copa, beliscando, conversando, ela contando história, a gente dando risada. Só que aqui na minha casa não dá para fazer isso. Então ela nem cogitou isso. Aí eu fui estudar toda a parte estrutural da casa e vi que dava. E numa das propostas apresentei isso para ela. E ela falou, Tati, era justamente isso que eu queria. Eu te falei isso? Eu falei, não, você me contou a história da sua avó e eu pesquei que era ali que estava o seu desejo de ter uma casa assim. Isso é muito legal, né, Tatiana? Porque quando a gente consegue escutar, quando a gente consegue entender algo de um ser, a gente consegue entregar o melhor daquilo e se conectar, se conectar com aquele ser humano. E o mais precioso de tudo isso assim é esse entendimento de busca quando você vai para esse lugar que você falou e a gente chega numa palavra que ela é muito direcionada para o dinheiro, só para o fluxo do dinheiro, mas ela está em outros fluxos, ela está no fluxo do amor, da família, da espiritualidade, do corpo físico, da profissão ou até mesmo do financeiro, que é a escassez. Então quando a gente se torna escasso, né? Escasso de escuta, escasso de sentimento, escasso de dinheiro, porque às vezes a gente tem e a gente não quer dar porque a gente julga o que o outro vai fazer, mas a gente não dá nada esperando em troca, e esses pormenores da vida é que fazem a grande diferença no resultado final, porque você trouxe uma frase da tua mãe, que a tua mãe te falou lá atrás, e que você lembra até hoje, e que você segue como uma jornada, né? De não deixar de fazer o bem. E mais do que isso, a família de origem que você não queria, que não era o que você desejava, mas você tornou a tua aquilo que era desejável. Mas para você tornar a sua desejável, você precisou honrar o lugar deles e dentro das possibilidades que eles podiam te entregar, aquilo que eles podiam te entregar dentro daquilo que era capaz naquele momento de conhecimento, de consciência sobre o que é a vida, né? Então o autoconhecimento, gente, quando a gente vai buscar o autoconhecimento, quando a gente vai mergulhar na nossa história, num aconselhamento biográfico, por exemplo, Tatiana falou dela aqui dos 10, 11 anos para 12, 11 anos é o ciclo solar, né? Então se a gente
quando a gente tem esse impulso lá atrás, isso vai permear a vida em cada ciclo de 11, 24, 36, e vai permeando e vai fortalecendo isso na vida. Então, quando a gente começa a fazer o aconselhamento biográfico, a gente mergulha nesses conhecimentos para que vocês possam clarear cada vez mais. Quando a Tati fala, a Tati realmente já é uma buscadora, por isso que eu queria trazer ela aqui, mas quando a gente se conectou e a gente começou a desenvolver o trabalho da antroposofia, foi muito bonito de poder ver todo o conhecimento que ela trazia, toda a bagagem que ela traz e que ela me ensina, porque a antroposofia, como eu falei para vocês, ela fala sobre aprender a aprender, né? E aí, para aprender, gente, só aprende quem tem humildade. Só aprende quem tem pega, porque todo mundo tem o ego em algum ponto exacerbado, em excesso, mas a gente, humildemente, a gente abaixa ele, às vezes na força do ódio, mas a gente abaixa ele e a gente coloca, porque também ódio é uma polaridade do amor. Então caminham juntos, né? Então essa essência é o que mais importa. E quando você fala disso, eu acho bem importante sobre isso, você falar, você tocou nessa situação familiar, de você dizer, olha, lá a base era mais complicada, foi complicada, só que tem gente que se prende no passado e começa a depreciar esse passado. São as pessoas que vão mergulhar numa depressão ou anseiam um futuro. Tava falando isso agora há pouco com o Thiago, e aí eu falei isso para ele. Falei assim, tem gente que almeja, tem gente que quer ter o dinheiro que você tem, as viagens que você tem, fazer as coisas que você faz, né? Nossa, assim, eu escuto um monte de gente falar, ai, queria ter sua vida. Ai, nossa, deve ser muito bom fazer o que você faz. Mas, gente, ninguém sabe as dores. E as dores, elas sempre vão estar presentes. Sempre vão estar presentes na nossa vida. Então, eu acho que o potencial da nossa conversa aqui, que eu queria que você deixasse como um grande resumo, como você enxerga a transformação que você teve de olhar para a base da tua família e o que você construiu hoje para a sua. Qual foi o seu maior movimento para poder construir isso em relação a ser tão diferente da tua família? Porque eu sei o que você faz pela tua família, eu sei os movimentos que você faz, como você entregue a eles, como você ama eles, como você se conecta com eles profundamente. Você sempre está pronta para olhar, para estender, para perdoar, para se perdoar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente chegar numa conclusão da nossa conversa aqui sobre isso, Tati, sobre base. Eu acho que é muito importante, Paulo, você sempre olhar as coisas boas, sabe? Ah, mas meu pai podia ter feito isso, minha mãe podia ter feito aquilo, meus irmãos são assim. Então, mas eles têm um lado bom, e esse lado bom é que você tem que se conectar sempre. Não estou falando que eu não tenho problema com eles, que eu não brigo, isso, que de ninguém tá vez em falando que é quando, perfeito, né? que de vez em Tem quando dor. a gente não discute. Poxa, mas você fez aquilo comigo, mas você fez aquilo outro. Mas assim, eu vejo muito as qualidades deles e enxergo essas qualidades também em mim. E eles têm qualidades que eu não tenho e que eu não sei se eu vou conseguir desenvolver. Né? Então eu acho que me complementam nesse sentido. E isso, eu acho que a gente pode replicar para tudo na nossa vida. Né? Então, assim, no trabalho também, você não precisa contratar o cara que tem as mesmas ideias que você, mas talvez o cara que contrapõe as suas ideias. Porque com isso vocês podem criar algo diferente. Sim. Mas aí vem a história que você falou, justamente, tirar o ego. E a primeira coisa para a gente tirar o ego é ter consciência de onde pega o nosso ego. Exatamente. Tem gente que o ego pega no dinheiro, tem gente que pega na espiritualidade, no controle da vida. Ah, mas por que isso aconteceu comigo? Então, e eu vejo tudo que acontece comigo como uma oportunidade de eu crescer e ser alguém melhor. Claro que, no primeiro momento, eu choro, acolho aquela dor. Eu acho que o que me ajuda muito nessa história da cabala, da espiritualidade, é que assim, não tem um dia que eu não bendigo. Não tem um dia que eu não reze. E não tem um dia que eu não escreva no meu caderno de gratidão. Uau! Não tem. Uau! Isso é forte. Entendeu? Não tem.
Então, todos os dias eu faço isso. Ai, Tatiana, mas a minha vida é corrida. A vida de todo mundo é corrida. E, Prioridade, né? exato. Priorizar. Exato. Assim, Priorizar. é aquela velha história, né? Você vai ter tempo pro que você quer. Então, assim, eu coloco isso assim. Então, eu já acordo antes. Às vezes, tem gente, tem dia que eu faço meditação de meia hora de manhã. Tem dia que não tenho tempo, eu faço de 5, 6, 7 minutos. Mas eu faço. E a meditação me traz uma presença que eu preciso. Tem dia que eu não consigo fazer. Às vezes eu tenho, sei lá, que pegar um voo muito cedo e saio correndo de casa e tal. E é como se eu não tivesse tomado banho. Sabe, assim, eu chego no aeroporto e falo, putz, faltou alguma coisa. Trouxe isso, trouxe aquilo. Porque virou um hábito. Exato. Eu Sim. lembro e falo, não meditei. Sim. E aí eu acho algum espaço dentro desse meu dia que eu vou meditar. E à noite eu tenho feito, que foi um exercício até que eu aprendi com você, chegar à noite, tipo, pensar, hoje, o que eu poderia ter feito melhor? Sim. A retrospectiva. Eu poderia não ter falado assim com a pessoa. Ai, a pessoa me pediu aquilo emprestado, eu esqueci de dar um retorno para ela. Ah, a minha filha veio falar comigo, eu fui rude com ela. Então, assim, eu faço essa retrospectiva, porque todo dia a gente erra um pouco e todo dia a gente acerta um pouco. Exatamente. Os milagres dos dias, né? Exato. Todo dia tem milagre. Exato. Isso me fortalece muito. E, assim, o caderno de gratidão também que eu escrevo, faz muitos anos já que eu escrevo, e eu falo, outro dia eu falei isso até para minha irmã, eu falei assim, não tem um dia que eu não ganho uma coisa. E não tô falando ganhar matéria, Sim. sabe? Mas às vezes eu ganho uma notícia, às vezes eu vejo uma cena que me emociona, ou assisto um filme que faz diferença na minha vida, leio um livro. Então, assim, todos os dias eu busco esse presente e ele vem. E quem está presente recebe presentes, entrega presentes, né? Então eu falo sempre isso. A ideia do autoconhecimento é essa, a gente poder estar presente no hoje, porque o passado ele aconteceu, ele é sim um instrumento para a nossa sabedoria do presente, mas para a grande metamorfose do futuro. Isso é uma essência. E aí esses dias me perguntaram, o que é felicidade, Paulo, para você? Um mentorado me perguntou, porque ele estava bem feliz e tal, e eu digo para ele, felicidade é a habilidade que a gente tem de lidar com conflitos. Isso é felicidade, porque se você deixar a dor ser maior, porque meu pai me bateu, porque eu fui molestado, porque eu fui, sei lá, qualquer coisa que tenha acontecido no passado, ou no presente, alguém não gosta de mim, não olha... Se você deixar essa dor ser maior que você, realmente você não vai saber o que é felicidade. Porque a felicidade está em nós, e nós temos o poder de fazer ela. E se vocês aí querem entender um pouco mais sobre isso, a Tati, aqui o espaço está sendo um pouco mais reduzido do podcast, porque a gente está no meio da feira e a gente tem uma sequência de podcasts, mas para vocês entenderem, tem um documentário que a gente se falou e eu passei para ela, e que assim, é uma conexão de entendimento sobre o que é fazer uma retrospectiva da própria vida. Está no Netflix, é a entrevista da Viola Davis junto com a Oprah. É incrível, se vocês não assistiram. E aí leiam um livro. E leiam um livro que da Viola. Follow Me, né? Nossa, é incrível. Eu li em 3 dias. Porque e aí você começa a admirar aquele ser humano por ser quem é, né? Pela essência e pela história. Eu virei fã dela, assim. Agora eu a sigo em tudo quanto é lugar, vejo todos os filmes dela. E ela só foi fazer sucesso, né, Paulo? Com 47 anos. Com 47 Uma anos. mulher que lutou viveu, pela né? vida. Exato. Né? Lutou e viveu, assim, da arte tanto tempo. Sim. Muitas vezes desacreditou, muitas vezes teve que voltar a acreditar. E começou justamente num papel que foi a série que ela fez, e que todo mundo meio que falou assim, gente, mas é muito perigoso isso, porque ela era meio malvadinha assim, na série. Mas no final você fica gostando tanto dela que é impossível você não torcer. Não, e é muito bom, gente. Se vocês querem entender um pouquinho porque assim, aqui é um pouquinho, mas se vocês querem entender profundamente o que é
essa jornada sobre olhar, sobre se auto-olhar, olhar para a família, entender, fazer a metamorfose daquilo que a Tati falou aqui, do que ela teve de base, o que ela transformou na vida dela, o que ela teve de realidade cultural, financeira, espiritual e o que ela traz hoje para a vida dela, assim como eu, na minha base, assim como qualquer outro ser humano que está presente. Eu faço esse convite para vocês, assistam, que vale muito a pena. Tati, queria agradecer sua presença, agradecer você estar aqui com a gente. Esse pouquinho do... a vida dela é ampla, é uma mulher que tem muita coisa para contar, histórias de clientes incríveis, clientes potenciais, né? Fala um pouco do seu... Qual é o seu Instagram, para as pessoas te seguirem, o profissional. Meu Instagram é Inspira-te Arquitetura. Inspira-te Arquitetura. Isso. Tá? Quem não conseguir lá achar, me procura no meu lá que vai estar também. E eu convido vocês para estar também no meu podcast, no meu Instagram, Paulo E. Ruivo, e vocês vão me achar lá e vai ter um pouco de conteúdo para vocês. Tati, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. É muito bom estar com você sempre. Obrigado pela presença. Obrigada para todo mundo. E uma ótima tarde para vocês. Valeu. E eu espero vocês lá no Clube Casa Channel, no podcast Arquitetando Vidas. Até mais.